Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Que Deus possa estar abençoando, a vida de cada um, lar, família, sua saúde, Que Deus possa continuar nos abençoando. Sou o pastor Cláudio Machado. Mais uma vez nós vamos estar aqui refletindo, sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem de Deus, sobre aquilo que Deus quer de mim, de você e quer para nossas vidas. Quero convidar você, para nós estarmos orando antes de iniciarmos, para que o Espírito Santo possa falar no meu coração, no seu coração, e que nós não venhamos, entender nada da nossa forma, da nossa maneira, mas da forma que Deus quer que nós entendamos, da maneira de Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos estar orando para dar início a esta mensagem, E antes eu quero pedir você que clique aí no sininho, que deixe seu joinha, inscreva no canal, para que todos os dias nós possamos estar juntos, aprendendo de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor neste momento perdão pelos nossos pecados. Pedimos ao Senhor neste momento, ó Pai, a revelação do Teu Espírito. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que esvazia nós de nós mesmos e encha-nos, ó Pai, da Tua vontade, do Teu querer. Traga discernimento da palavra do Senhor. Esclareça, Senhor, toda dúvida do nosso coração através da Tua palavra. Eu repreendo agora todo impedimento, eu repreendo os demônios que tentam impedir que a palavra do Senhor toque os nossos corações, impedir que nós sejamos revelados pela palavra do Senhor, impedir que nós sejamos cheios da verdade do Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo todas as cadeias, grilhões, correntes, ó Pai, que tem tentado nos cercar, tentado nos prender, tentado nos amarrar. Está repreendido em nome de Jesus. Que seja a luz do Teu Espírito, que seja, ó Pai, o brasas vivas do altar do Senhor sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, trazendo a verdade do Senhor, Pai, dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos ver, sobre o que é o verdadeiro arrependimento. Porque até hoje, as pessoas se perguntam como que eu faço para me arrepender? O que é verdadeiro arrependimento? Então, as pessoas falam, eu comporto direitinho. O bom comportamento indica arrependimento verdadeiro? O que é arrependimento verdadeiro? Por que nós não alcançamos, arrependimento verdadeiro em nossa crença no Senhor? Como alcançar arrependimento verdadeiro? Então, isso é o que nós vamos ver hoje, nesse conteúdo. Nós vimos que em 2020 nós tivemos o vírus do Covid, E o Covid ele fez uma varredura no planeta, Muitas pessoas, a maioria das pessoas, raramente você vê falar que numa família não teve morte, não teve perda, E o mundo inteiro ficou em pânico, Então foi chocante tudo que aconteceu, E nós tivemos também ali aquele grande número de gafanhotos, não sei se vocês lembram, que invadiram a África. Então, com o advento da praga, fome, número crescente daqueles que acreditam no Senhor começaram a sentir que o dia da chegada do Senhor está próximo, E que o reino de Deus está prestes a chegar. Então, ali foi um alerta, Isso foi um alerta para nós que Deus, se um vírus, em tão pouco tempo ele invadiu o mundo inteiro, e a palavra fala que a vinda do Senhor será como um piscar de olhos, Será muito mais rápido ainda. Então o Senhor Jesus uma vez disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Então é isso que o Senhor exige de cada um de nós. Apenas se nos arrependermos verdadeiramente, nós seremos protegidos por Deus e levados para o reino celestial antes da grande tribulação. O que exatamente é arrependimento verdadeiro e como podemos alcançá-lo. Então é isso que nós vamos ver hoje, Eu quero convidar você a estar concentrado comigo nessa palavra, Estar refletindo sobre essa palavra nesse dia. Então, bom comportamento indica arrependimento verdadeiro. Quando se menciona arrependimento, muitos crentes no Senhor dirão, não, agora nós acreditamos no Senhor, nós não falamos mais palavrão, nós não brigamos, nós somos tolerantes, e pacientes com os outros. Então nós oramos, nós confessamos ao Senhor com frequência, nós trabalhamos, nós dependemos, nós dependemos pelo Senhor e nem
mesmo negamos o nome do Senhor. Então, quando somos jogados na prisão, né, nós não reclamamos, nós não murmuramos. Então, esse bom comportamento prova que nós nos arrependemos verdadeiramente. Quando o Senhor retornar, nós estaremos aptos para o reino celestial com Ele. Então, quando começamos a crer no Senhor, né, nós largamos nossos maus hábitos, nós nos tornamos humildes e tolerantes, né? Ajudamos uns aos outros e nos tornamos capazes de desistir de coisas e de nos depender, né? Somente do Senhor, somente do Evangelho. E nós começamos a espalhar a palavra de Deus e testificar do Senhor. Então, de fato, houve alguma mudança em nós, com certeza, né? Porque não é do nada que a gente vai fazer isso. Mas comportamento, né? No entanto, é inegável que nós nos livramos dos grilhões do pecado e ainda vivemos frequentemente em meio ao pecado, né? Incapazes de escapar. Todo o tempo, nunca nós livramos do pecado totalmente. Sempre estaremos pecando todos os dias, conforme diz a palavra do Senhor, né? Nós pecamos no falar, no agir. Então, quando, por exemplo, alguém diz algo que nos machuca, né? Mas que não infringe os nossos interesses primários, nós podemos ser capazes de tolerância, né? E não chamar a atenção dessa pessoa por isso. Mas quando alguém diz algo que nos fere, né? E que nos envergonha, mesmo que não digamos nada na hora, né, com a pessoa, nós sabemos que há ressentimento, que há preconceito, né, em relação a ele em nosso coração. E nós podemos até pensar em fazer algo, né, para vingar daquela pessoa. Então, em muitas questões, embora nós pareçamos não cometer nenhum grande mal, muitas vezes o nosso coração revela pensamentos maus. Às vezes nós podemos ser capazes de tolerar, né? Quando a pessoa nos fere, mas nós toleramos isso por um tempo. Mas no momento em que não aguentamos mais, aí a gente começa, né, a cometer o mal. Então, quando tais coisas são expostas, né, e manifestas, então é porque em nós ainda estamos cheios de grilhões, estamos cheios de prisões, né? Cheios de pecado. E é possível dizer que realmente, e aí, em meio a essa situação, é possível a gente dizer que realmente nós arrependemos quando nós fazemos isso. Então, a palavra de Deus, né? Ela mostra que verdadeiramente nós pecamos todos os dias, todo dia é necessário a gente pedir perdão, a gente arrepender e a gente lutar para não cometer o mesmo pecado, né? Então, às vezes, as pessoas confundem muito comportamento de pessoas que às vezes nem peca e eles falam que estão pecando. E às vezes, pessoas que estão pecando, a pessoa se refere a ele como pessoa santa. Então, meras mudanças comportamentais, né? Elas são insustentáveis. Se não houver alteração no caráter da vida da pessoa, então não houve mudança, não houve arrependimento, né? Mais cedo ou mais tarde, o seu lado vicioso, né, se manifestarão. Então, assim, nós vivemos, muitas pessoas, a maioria, vivemos de vício. Nós temos vício no falar, nós temos vício no comportar, né, no nosso agir. Então, a origem da mudança do comportamento é associado, né, a algumas obras do Espírito Santo nesse momento. E é extremamente fácil para elas ficar fervorosas, né, ou exibir bondade temporária, né, quando está ali orando, quando está buscando, quando está lendo a palavra. Mas como dizem os descrentes, fazer uma boa ação é fácil, o difícil é fazer uma vida inteira de boa ação. Então as pessoas são incapazes de fazer boas ações durante toda a sua vida, né? Seu comportamento é ditado pela vida. Seja qual for a sua vida, tal é o seu comportamento. E somente aquilo que é naturalmente revelado, né, representa a vida, como também a natureza de alguém. Então, coisas que são falsas não podem durar. Quando Deus opera para salvar o homem, ele não é para adornar o homem com um bom comportamento, né? O propósito da obra de Deus é transformar o caráter da pessoa, é fazer renascer como nova pessoa, né? Comportar-se bem e não
não é o mesmo que se submeter a Deus. Muito menos é igual a ser compatível com Cristo. Então, mudanças de comportamento são baseadas em doutrinas, né? E nascem do fervor. Então, elas não se baseiam no verdadeiro conhecimento de Deus e na verdade. Muito menos se apoiam na orientação do Espírito Santo. Embora haja momento em que parte do que as pessoas fazem, né, é dirigido pelo Espírito Santo, isso não é uma expressão de vida. Muito menos é o mesmo que conhecer Deus. Então não importa quanto seja bom o comportamento de uma pessoa. Isso não prova que ela submeteu a Deus ou que põe em verdade, né, a verdade em prática. Mudanças comportamentais, elas são a ilusão momentânea. São apenas manifestações de zelo, né? Elas não podem ser consideradas expressões de vida. A diferença entre mudanças externas e mudanças no caráter, em registro, né, da palavra de Deus. A gente vê que há diferença. Então, as palavras de Deus nos mostram que, embora o nosso comportamento tenha melhorado, né, após começarmos a crer em Deus, isso não significa que houve uma mudança de caráter na nossa vida. A maior parte do bom comportamento é resultado do fervor, comportamento nascido de doutrina, né, de regras e de práticas que resultam de ser movido pelo Espírito Santo. Então não é porque entendemos a verdade, não é porque temos conhecimento de Deus e não é uma prática que resulta, né, naturalmente do nosso desejo de satisfazer e amar a Deus. Temos sido corrompidos por Satanás por milhares de anos. Transbordamos, né, de todo tipo de caráter satânico corrupto. Por exemplo, arrogância, presunção, egoísmo, traição, astúcia, né, e por aí vai. Se esses caráteres não forem resolvidos, então, embora possamos ser capazes de obedecer a certas regras e pareçamos ser piedosos, né, por fora, isso não durará muito. E quando nós encontrarmos algo desagradável, né, seremos incapazes de impedir que pequemos. Então, por exemplo, controlados, né, por nossa natureza satânica, arrogante e presunçosa, sempre nós tentamos fazer com que os outros, né, nos honrem. E quando as pessoas não fazem o que dizemos, né, não fazem do jeito que queremos, nós ficamos enfurecidos, né, e começamos a passar um sermão neles. Então, orientados por nossa natureza egoísta, tudo que fazemos é em consideração a nosso próprio interesse. Quando tudo está correndo bem em casa, nós estamos dispostos a desistir, né, das coisas erradas e nos depender de Deus. E aí nós conseguimos suportar qualquer dificuldade. Mas quando vem momentos infortúnios, né, nós culpamos Deus por não nos proteger. Nós podemos até começar a arrepender, né, daquilo que abandonamos e pensar, né, em trair a Deus. Às vezes, observamos ações de irmãos e irmãs na igreja que violam claramente os ensinamentos de Deus e que são até prejudiciais, né, aos interesses da igreja. E nós devemos dizer algo a eles, né, porque a palavra diz que a verdade ela tem que ser dita. Mas por que nós não dizemos? Porque influenciados, né, pela filosofia de vida satânica, como, por exemplo, calar diante das falhas dos bons amigos, ajuda, né, a criar uma amizade boa e duradoura. Né? E quanto menos problema, melhor. Quantas vezes nós já ouvimos falar isso? Não, você não pode falar nada, não, ele vai ficar com raiva de você, ele não vai gostar mais de você, ele vai afastar de você. Isso aí é influência satânica, isso é filosofia maligna. Então nós não devemos ter isso dentro da igreja, dentro do nosso coração. A palavra deixa bem claro que a verdade ela dói, mas ela liberta. Então o importante não é você calar diante do problema porque é seu amigo. Não é medo de perder a amizade, porque muito pelo contrário. O que traz problema é a mentira, é o engano. E o diabo põe isso no nosso coração para nós ficarmos calados, né? Preferindo sacrificar os interesses da igreja, né?
para manter nossos relacionamentos com eles. Então a lista continua. Isso mostra que no nosso caráter corrupto, né, nós não são resolvidos. Nós podemos praticar a verdade, né, ou obedecer a Deus, e podemos até opor a Ele, né? Às vezes nós não praticamos e às vezes nós nos opomos. Por quê? Veja, por exemplo, os fariseus, 2000 anos atrás, né? Visto de fora, eles não pareciam cometer nenhum mal. Eles faziam viagens longas, né, para espalhar o evangelho, expondo as escrituras para as pessoas e ensinando a obedecer à lei. Então, grande parte do seu comportamento era bom. Mas quando o Senhor Jesus apareceu e iniciou, né, a sua obra, pelo fato de ele parecer tão normal e comum por fora, e não ser chamado de Messias, e pelo fato de tudo nele contrariar as noções deles, né? Então o caráter deles, satânico que havia neles, arrogantes e presunçosos, foram expostos, né? Então eles condenaram e blasfemaram o nome do Senhor Jesus de forma flagrante. Todo mundo via, né, eles blasfemando, todo mundo via eles julgando, condenando Jesus. Eles não quiseram saber, né, se a mensagem proclamada pelo Senhor Jesus era verdade ou não. Eles o ignoraram, independentemente, né, de quantos sinais e maravilhas ele fazia. E no fim, eles conspiraram com as autoridades romanas, né, para crucificar o Senhor Jesus, ou seja, contrariou a vontade deles, contrariou o princípio deles, a maneira deles ver. Então isso significa que não era o Espírito Santo que estava agindo neles, né? Era a arrogância deles mesmos, era o egoísmo deles, era o caráter satânico deles que estava agindo. Então tudo isso mostra que, embora possa haver mudança em nosso comportamento exterior, né? Se não houver mudança no nosso caráter de vida interior, não adianta, né? Ainda seremos governados pelos nossos caráteres satânico, corrupto e suscetíveis a cometer pecados e nos opor a Deus a qualquer momento. Então, tais pessoas também não se arrependeram verdadeiramente e são fundamentalmente, né, não qualificados para entrar no reino do céu. É exatamente como diz a Bíblia: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Então essa é uma reflexão para nós hoje, porque às vezes a gente pensa que ser bonitinho, comportadinho na frente das pessoas, falar coisas que as pessoas gostam de ouvir, agradar as pessoas, isso aí está agradando a Deus. Então isso é caráter satânico. Eu quero dizer para você que a verdade, ela dói, mas ela liberta. Então você ser comportadinho não quer dizer que você tem que ocultar a verdade. Não quer dizer que você não tem que abrir a sua boca e falar o que realmente a palavra diz para você falar. Não é você calando, você ocultando a verdade que vai fazer pessoa ser sua amiga. Não é você ocultando a verdade que você vai entrar no reino de Deus. Não é você tendo medo das pessoas afastar de você que você vai agradar a Deus. Não é isso. Você precisa dizer a verdade, porque mais cedo ou mais tarde a verdade vai libertar aquela pessoa. Agora, quando você diz a mentira, mais cedo ou mais tarde, essa prisão ela vai te levar para o inferno, ela vai te levar para o fogo do inferno, para as trevas, porque isso é um comportamento, é um caráter satânico. Então, ser bonzinho não é agradar a Deus. Agradar a Deus é ser verdadeiro, ser sincero, ser franco. Agora sim, o que você precisa entender é que tem formas de você falar. A verdade tem formas de você expressar. Porque não precisa você humilhar, maltratar, né, xingar, brigar. Não precisa você expor, né, a pessoa, envergonhar a pessoa. A verdade tem várias maneiras de você dizer, mas não deixe de dizer a verdade. Outra coisa que é interessante: nós estamos presos nos nossos vícios, né? Tem pessoas viciadas em TV, em novela, em jogo, em tantas coisas. Isso é vício, isso é caráter satânico. Você não pode se prender a nada desse mundo. A palavra diz para você se libertar, para nós desprendermos das coisas mundanas e nos prendermos no Senhor. Enquanto nós
podíamos estar lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando a Deus, pregando a palavra, né? Visitando as pessoas que necessitam de ajuda. Nós estamos presos nos nossos vícios e isso não agrada a Deus. Isso é o inimigo, né? É Satanás que nos prende para não deixar nós sermos libertos e nem libertar outras pessoas. Então nós fomos chamados para ser canais de bênção, para ser instrumento de Deus e não para viver preso na mentira, no mundo e no engano ou no nosso próprio desejo, própria vontade. Amém? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesse momento e quero orar com você agora para que o Espírito Santo venha falar no seu coração através dessa mensagem. É uma mensagem dura, mas é uma mensagem verdadeira que está na palavra do Senhor, né? E de acordo com a palavra nós temos que viver dessa forma. Assim nós chegaremos, né, ao reino celestial e levaremos muitas vidas ao encontro com Deus. Do contrário, nós perecemos e não entraremos no reino celestial. Amém? Então é isso que nós vimos aqui. O que é pecado? Reflita o que é pecado. Como o cristão pode ser livre do pecado? Então reflita sobre isso, né, e peça a ajuda do Espírito Santo, ore e que Deus venha nos fortalecer em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado por esta oportunidade, obrigado por esta palavra, por esta mensagem. Obrigado, ó Pai, por cada ouvinte, por cada pessoa que está neste momento ouvindo esta palavra, que o Espírito Santo venha trazer a revelação verdadeira ao coração de cada um, que o Espírito Santo venha fortalecer, edificar, curar, libertar, ó Pai, esta pessoa que está assistindo, que está ouvindo esta palavra. Pai, começa de entrar nos lares, nas famílias, ó Pai, tirando toda a enfermidade, sarando, meu Deus, todos os lares, todos os corações, em nome de Jesus. Que o poder do Senhor seja manifesto em cada casa, que cada lar, cada família seja um lar de bênção, seja uma casa de paz, e que o mal não tenha poder sobre os teus filhos. Que nós possamos, ó Pai, ser alcançados pela bondade do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, sermos cheios da Tua graça, da Tua unção, para vencermos todo o mal deste mundo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Faça de nós verdadeiros adoradores do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Amém. Amados, muito obrigado, né, por estar assistindo esse vídeo, estar ouvindo esta palavra. É sempre um prazer tê-los aqui comigo no meu canal. Se inscreva, né, clique aí no sininho, deixe aí o seu joinha e nós estaremos juntos. Te agradeço muito, que Deus venha te abençoar sempre, né? E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.